Oi, pessoal. Aqui estamos nós, com filosofia, mais uma vez. Graças a Deus, que bom, né? Eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, mesmo que a gente esteja assim fisicamente distante, eu me sinto próxima a vocês através dessas aulas. E hoje nós vamos retomar um pouco mais de Platão, porque um dos textos que a Federal ela propõe para o próximo vestibular é uma parte da República de Platão em que ele trata das artes. E para a gente entender esse pensamento de Platão sobre as artes, nós precisamos compreender bem a teoria das ideias de Platão. E é isso que nós vamos fazer agora, compreender bem esse pensamento dele sobre as ideias, o mundo das ideias, o mundo inteligível e qual a consequência que esse pensamento tem a respeito da teoria que ele tem das artes. Então, aqui, ó, nós temos, né, já para começar, se isso funcionar. Então, vocês sabem bem que Platão divide a realidade em dois universos distintos, o inteligível e o sensível. O primeiro contém as formas puras, as essências e o fundamento da existência dos seres que vão conformar o segundo mundo. Então, todos os seres da natureza, quanto também os homens, eles são cópias sensíveis de modelos originais e inteligíveis. Então, nós temos aqui dois mundos. O mundo absoluto das ideias, da essência, não é? Esse é o plano metafísico. Tudo aí é fixo, imutável, perfeito. E é um mundo que nós não captamos através dos sentidos. E temos o mundo sensível, é o plano físico. É o mundo relativo dos sentidos, em que nós captamos pelos sentidos, onde tudo é mutável, onde tudo é imperfeito. Por exemplo, vamos pensar num cavalo. Nós temos no mundo inteligível, no mundo das ideias, a ideia de cavalo. Todos os cavalos que nós encontramos no mundo sensível, que são aqueles que nós vemos, que nós ouvimos, que nós cheiramos, tocamos, sentimos pelo nosso tato, eles são cópias daquela ideia única da ideia cavalo. Então, acontece, gente, que quando nós nos encontramos com essas formas, com essas matérias, não é? Do mundo sensível, este cavalo, aquele outro cavalo, essa cadeira, a outra cadeira, a outra cadeira. Tudo isso que nós encontramos no mundo sensível nos faz lembrar da ideia original que está no mundo das ideias. E isso se chama teoria da reminiscência. Então, essa teoria pressupõe a existência de um saber inato que pode ser recordado. Por quê?
Porque Platão defendia a ideia de que a alma precede o corpo e que antes de encarnar, ela tem acesso ao conhecimento único, verdadeiro. Então, a alma passou, digamos assim, pelo mundo das ideias, pelo mundo inteligível, já que a alma é só forma, não é matéria. Ela conheceu todas as ideias no mundo das ideias. E agora, a alma, nesse mundo sensível, ela relembra aquilo que ela já conheceu. Então, na verdade, o conhecimento, ele é uma lembrança, o que a gente chama de reminiscência. Dessa forma, todo aprendizado não passaria de um esforço de reminiscência. Um dos princípios centrais do pensamento de Platão. Agora, levando isso para a arte. Para Platão, a arte é uma imitação da vida, seja na pintura, na escultura ou na literatura. O artista, ele tenta imitar a verdadeira, ou seja, ele tenta imitar a vida, a realidade. Por outro lado, essa vida que ele tenta imitar já é uma imitação, não é? Os gregos chamavam isso de mimesis. Mimesis quer dizer imitação. Então, é a partir disso que Platão faz a sua crítica à arte. Cada ser particular participa das ideias, certo? O que nós temos aqui no mundo sensível é uma participação do que existe no mundo das ideias. A participação é a relação entre o todo e as partes, sem se confundir com elas, que são absolutas. As ideias de todas as coisas são absolutas. O mundo que nós temos aqui é uma cópia do real. E esse afastamento do verdadeiro já é uma dessemelhança, ainda que natural. Quer dizer, não é a mesma coisa. Esse gatinho que nós temos aqui na nossa casa, eu tenho aqui um gatinho, ele está aqui, a Lisa está aqui quietinha, ela está aqui participando da aula. Essa gatinha aqui, ela é uma participação, ela é uma imitação da ideia gato, que está no mundo das ideias. Tá? Ela não é igual, por isso se fala em dessemelhança. Ela não é igual. Né? Ela é só uma imitação, é uma participação. Entretanto, Platão julga a arte como imitação, capaz de enganar, uma vez que a realidade sensível já é uma imitação do inteligível. A arte afasta ainda mais do real, pois imita a cópia. O mundo que nós temos aqui, ele é uma cópia. E a arte é a cópia da cópia. Então, a imitação da cópia é o que Platão chama de simulacro, que introduz uma desmedida maior do que a própria existência do mundo natural. Por isso, Platão rejeita a arte em seu estado ideal, querendo com isso substituir a poesia pela filosofia. Quando ele está falando de arte, a poética está incluída também na arte. Então, desde que se estabelece o método da verdade no livro 10 da República de Platão, Sócrates, ou seja, ele está falando pela boca de Sócrates, Sócrates pergunta quem é o
imitador ou o mimetos. E o que é a imitação, a mimesis? Sócrates sugere aos interlocutores que inicialmente tomem como exemplo os objetos. Por exemplo, cama, mesa e os personagens Deus, marceneiro e pintor. Então, Deus é o autor da cama real, da sua natureza essencial, una, ou seja, a ideia cama, que está no mundo inteligível. Ele é autor da ideia. E a ideia é a cama real. O marceneiro é artífice da cama que nós temos aqui no mundo sensível, daquela que serve aos homens, inspirada naquela que foi idealizada por Deus, modelo supremo. Então, vamos entendendo? Ou seja, nós temos lá no mundo das ideias a ideia cama. Quem é o autor da ideia cama? Deus. E a ideia cama é a cama real. Um marceneiro inspirado na ideia cama que a sua alma conheceu no mundo das ideias, ele constrói uma cama. Ela já é uma cópia. Ela é a cópia da ideia cama que está no mundo das ideias. Aí vem o pintor, olha a cama e faz uma pintura da cama. Ora, ele imita o artefato do marceneiro, que imitou a ideia cama. Então, gente, Deus é o autor da primeira realidade, que é o arquétipo. O artesão é autor da segunda, que se inspira no arquétipo. E o artista imita o autor da obra criada pelo artesão. Então, o artista imita a imitação, copia a cópia. Assim, então, na hierarquia da realidade, um objeto, como por exemplo uma cama, que existe na natureza das coisas criadas por Deus, é uma cama real. Ao mesmo tempo, uma cama construída pelo artesão é uma imitação aproximada, uma cópia, uma sombra, skia, em grego, da ideia de cama que existe no mundo inteligível. Então, o imitador, ele não tem conhecimentos que valham nada sobre aquilo que imita. Ele está copiando. A imitação é uma brincadeira sem seriedade. Não há conhecimento verdadeiro. Não há conhecimento da verdade. E aqueles que se lançam ou se abalançam à poesia trágica são todos imitadores. O cidadão consciente não deve se deixar ludibriar com aquilo que a poesia lhe oferece, tendo consciência de que aquilo nada mais é do que imitações. Então, não se pode prender a algo que não é verdade, que é mera imitação da realidade. Então, nós não podemos nos deixar levar, nos deixar enganar, nos deixar ludibriar por aquilo que é só um engano, uma sombra,
uma farsa, uma cópia. A poesia, por isso, ao contrário da filosofia, não se compromete com a verdade. Se ilude com as aparências e, nesse processo, eleva as piores partes da alma, lugar que deve ser ocupado com o que há de melhor, a parte racional. Eu dizia para vocês, lá no começo, quando falávamos dos tipos de conhecimento, eu colocava a arte separado do conhecimento científico, do conhecimento religioso e do conhecimento filosófico. Então, a arte e a poesia dentro dela não tem compromisso com a verdade. Então, nós não devemos colocar a arte dentro desse balaio, não é? Ah, mas o conhecimento religioso, bom, o conhecimento religioso quer ser uma interpretação da realidade. A poesia não. A poesia não quer fazer isso, tá? Inclusive, nós temos, por exemplo, pintores como Salvador Dalí, que ele faz exatamente isso. Ele modifica a realidade para deixar claro que a arte não é conhecimento verdadeiro do real. Então, para Platão, a formação do cidadão, se ministrada de forma imperfeita, coloca em xeque aquela cidade modelo que ele está propondo, que nós vimos na aula passada. A educação imperfeita destrói o equilíbrio da alma procurada por Platão. Esse equilíbrio da alma se dará somente pelo conhecimento verdadeiro que se dá através da filosofia. Então, para Platão, o belo é identificado com o bem, com a verdade e a perfeição. A beleza existe em si, mas separada do mundo sensível. Uma coisa é mais ou menos bela conforme a sua participação na ideia suprema de beleza. É nesse sentido que Platão criticou a arte que se limitava a copiar a natureza, o mundo sensível, e afastaria assim o homem da beleza que reside no mundo das ideias. As obras de arte deveriam seguir a razão, procurando atingir tipos ideais, desprezando os traços individuais das pessoas e a manifestação das suas emoções. Platão, assim, ele ligou a arte à beleza. Então, a arte sublime, ela deve tentar alcançar diretamente o mundo inteligível. Onde está a verdadeira beleza? Como se faz isso? Com a contemplação das ideias. E é aí, não é, que ele vai falar do amor. O amor verdadeiro está na contemplação da beleza. Ele não se liga ao meramente natural, ao físico. O amor verdadeiro contempla a ideia da beleza, que está no mundo das ideias. De aí é que vem aquele conceito de amor platônico, sabe? Que não é isso que falam por aí de amor platônico, não é? Aquele que alguém que gosta de uma pessoa, essa pessoa não gosta dela,
e então ele só fica sentindo aquele amor à distância. Não. O amor platônico é a contemplação da beleza. Pode ser a beleza de alguém em particular, bom, desde que esse alguém em particular me remeta à beleza suprema, perfeita, que está no mundo das ideias. Tá ok? Muito bem, gente. Eu queria só dizer para vocês que eu vou colocar um link de um filme chamado Matrix para vocês aqui no Google Class. E eu queria pedir muito para vocês assistirem esse filme. Talvez alguns já tenham assistido. Talvez o seu professor de filosofia já falou para assistir. Talvez até você tenha participado de algum debate sobre ele. Mas eu queria muito que vocês assistissem, né? Porque, apesar de ele ter bastante porrada, e quem gosta de porrada vai gostar do filme, né? O fundamental, o mais importante desse filme não é isso. Ele é uma releitura de Platão e do mundo das ideias. E eu queria que na nossa próxima aula, na quinta-feira próxima, nós fizéssemos um debate sobre esse filme, Matrix. Eu vou tentar entender melhor como é que essa história aqui funciona e a gente faz uma videoconferência, certo? Então, vamos tentar fazer uma videoconferência na quinta-feira, no nosso horário, e a gente faz um debate, seja 2, 3, 15, os 170 que estão inscritos na minha sala, vamos fazer um debate sobre esse filme, Matrix. Está bem, gente? Então, ó, fiquem com Deus, tá? Tudo de bom para vocês. Até a próxima, ok?